Bom, Duda, a gente sabe que existem diversas técnicas para implantar cabelo. A gente utiliza algumas aqui na clínica, umas sim, outras não. E eu queria que tu explicasse para quem está assistindo a gente qual que é a principal diferença aí entre a técnica FUE e a FUT. Por que que a gente utiliza uma e não utiliza a outra? Tá. Hoje em dia, né, o que nós utilizamos aqui na clínica é a técnica FUE, FUE, né, que a gente fala, que é a técnica com a extração de cada unidade folicular. Essa técnica, ela é mais avançada, né, e nós utilizamos dela porque não deixa cicatrizes no paciente, o trauma ali na área doadora é muito menor e também torna o procedimento menos invasivo. Então, é retirada cada unidade folicular da área doadora, né, folículo por folículo, e daí nós colocamos, vamos implantar esses folículos na área receptora. A técnica mais antiga que nós não utilizamos aqui na clínica, mas nós vemos aí no mercado é a FUT, F-U-T. Essa técnica, ela caiu em desuso, né? Porque é retirada uma área, né, um fuso do couro cabeludo do paciente, é tirado um pedaço ali, falando mais popularmente, e daí desse pedaço são separadas as unidades foliculares para fazer a implantação na área receptora. Essa técnica, ela deixa uma cicatriz extensa no couro cabeludo e um pós-operatório muito mais doloroso, né, e implica um pouco mais de repouso também. Afinal, tem que dar ponto, né, no couro cabeludo desse paciente. A FUE, como você bem falou, os furos que a gente faz, eles são cada vez menores. E eu acho que isso é uma diferenciação também de cada clínica, de cada médico. Você pode pensar, mas ah, vamos pegar um professor de matemática. A matéria é a mesma, mas o jeito que um professor ensina e que o outro ensina vai ser completamente diferente. E isso a gente traz para o transplante de cabelo também. A lapidação que cada clínica vai fazer na sua técnica é o que define se vai ser uma entrega de melhor ou menor qualidade para a gente falar os resultados de excelência, né? Então, o material que a gente utiliza para retirada desses fios na FUE é o punch, que é esse cilindro oco. Tem clínicas que utilizam de 1,1 milímetro de diâmetro, a gente utiliza de 0,7, 0,65. Então, a gente consegue fazer uma área muito menor, né, de manipulação, de extração de tecido, Cicatrizes menores cicatriza também, né? mais rápida, e aí a gente consegue ter cicatrizes imperceptíveis, né? Diferente daquela técnica FUT que fica um corte maior, ou até da técnica FUE mais antiga, que a gente via aqueles punches de 4 milímetros que ficava aqueles buracos aí no couro cabeludo. São coisas que a gente não tem mais hoje, né? E outra coisa também que é muito importante a gente falar é que, além da técnica, como o doutor falou, tem também todos os materiais que são utilizados, os equipamentos, né? Equipamentos. Na clínica a gente utiliza o Mamba que faz essa extração de forma muito menos agressiva, que evita também ali transecção do folículo ou a perda, né, desses folículos, né? A gente não quer tirar fio ali e perder esses fios, não conseguir implantá-los depois. O Mamba a gente já falou anteriormente aqui É. sobre ele, né? Mas ele tem uma tecnologia que ele permite, inclusive, a gente fazer aquela técnica de long hair, né? Que é retirada dos pelos compridos também, quando quer pensa em fazer um transplante de sobrancelha, tudo mais. Então é isso. FUE pensa que é a mesma coisa, mas cada refinamento, cada clínica vai trazendo uma particularidade que vai diferenciando uma clínica às vezes que cobra um valor muito baixo para aquela um valor mediano para aquele valor mais alto também. Afinal, é isso que vai trazendo um resultado cada vez mais de excelência, Esse né? refinamento vai impactar diretamente no resultado final, né. E aí a gente tem mais algumas técnicas, né? Que a técnica no shaving, que é a técnica que para mim é a minha querida, que é a que eu mais gosto de estar fazendo na clínica. A técnica no shaving, o nome é em inglês, é sem raspagem. No shaving é sem raspagem. Então a gente entendia que os pacientes sentiam algum grau de desconforto por ter que raspar todo o couro cabeludo para fazer o transplante de cabelo. Então, muitos executivos que trabalham com a figura, com a imagem, deixavam de fazer a cirurgia ou tinham que esperar um período de férias para fazer o transplante capilar. Então, foi nessa dor que a gente foi especializando, adquirindo material, treinamento de equipe e tudo mais, para a gente conseguir fazer essa técnica na clínica. Então, a gente reserva essa técnica para cirurgias com calvícies menores, então grau 2, grau 3, porque o tempo de cirurgia
ou o prolongado, né? tempo por extração de cada folículo é um pouquinho maior, então a gente reserva em cirurgias menores, calvícies menores, para a gente conseguir ter uma entrega muito boa e num tempo de cirúrgico bom também. Então o no shaving ele veio exatamente para isso, para a gente ofertar para esse paciente que estava desconfortável, trazer para ele uma cirurgia com que ele consiga voltar rápido ao trabalho e que ninguém vai ver que ele fez uma cirurgia também, afinal você não raspa nada, nem em região doadora. E aí, por último, Duda, a gente utiliza também aqui a técnica do body hair transplant, né? Que é aquela extração de pelos corporais que a gente usa para complementar aquela cirurgia em que o paciente tem uma região doadora do couro cabeludo mais escassa ou insuficiente, e a gente utiliza pelos dessas regiões para fazer a implantação no couro cabeludo em cima. E aí os pacientes têm uma dúvida, ué, mas esse cabelo, me ajuda aqui a responder, Duda, ele vai nascer como um fio de cabelo ou como o fio de barba ou do tórax que ele saiu? Então, o fio ele vai manter as características dele. Então, assim, ele vai crescer como ele era no lugar de origem, né? Seja do tórax, seja da barba. Por isso que nós não podemos realizar uma cirurgia, um transplante capilar, somente com fios corporais, né? Só com body hair. A gente coloca esses fios ali no meio, entre outros fios que já são nativos da cabeça mesmo, para dar um pouquinho de volume. É, uma naturalidade também e tudo Exato. mais, né? Essa é uma técnica que cada vez mais ou cada vez menos a gente tem usado, porque eu acho que a prática, ela, não vou dizer trazendo a perfeição, mas a gente consegue hoje uma extração de folículos, uma quantidade muito maior que antes a gente não conseguia, justamente por utilizar pantes menores, utilizar a tecnologia de extração. Então, cada vez mais a gente tem visto que a extração dos fios do couro cabeludo já é o suficiente para a gente conseguir uma ampla cobertura. E esses pelos corporais, quando a gente coloca, eles ficam diferentes. Então, há algum certo desconforto em relação à naturalidade aí.